Esta noite, quero convidar-vos a refletir sobre uma história poderosa, a de um cego da Bíblia que encontrou Jesus e viu a sua vida transformada. Esta história está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 46. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho a pedir esmola. Gostaram desta introdução? Deixem um nos comentários e partilhem a vossa opinião. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e disse: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam, dizendo-lhe para se calar, mas ele gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está a chamar-te. E ele, atirando para o lado a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Senhor, que eu veja. Acham esta parte inspiradora? Toquem no gosto e escrevam nos comentários, para nos dizerem o que pensam. Mas há muitas pessoas hoje que são exatamente como Bartimeu. Li outro dia que existem 42 milhões de cegos no mundo. As autoridades de saúde estimam que, entre todas as causas, 500 mil de crianças ficam irreversivelmente cegas todos os anos em todo o mundo. Esta é uma grande tragédia para muitas pessoas e países, e as agências de saúde estão a trabalhar para mudar esta situação. No entanto, uma tragédia de igual ou maior proporção é a cegueira espiritual que as pessoas têm. Porque a Bíblia diz que tens dois tipos de olhos. Tens os olhos físicos, com os quais podes ver, e tens os olhos espirituais. E podes ver fisicamente, mas talvez não consigas ver espiritualmente. Concordam que isto é algo a refletir? Deixem um gosto e comentem olhos abertos para continuarmos esta conversa. A cegueira espiritual afeta todos aqui. Há milhares de pessoas presentes esta noite que me podem ver aqui em cima, mas estão espiritualmente cegas. E esta cegueira impede-vos de conhecer verdadeiramente Deus. Ora, Bartimeu era um cego, e ele deixou o pequeno lugar onde passava a noite sem esperança de alguma vez ver. Foi até a porta de Jericó e pediu esmolas às pessoas que passavam. Pessoas que iam ao mercado ou seguiam os seus negócios. Naquele dia, ele dizia: ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego. Tinha a sua bengala, um casaco velho e gasto. Tinha pedido pão a uma mulher enquanto seguia o seu caminho e conseguiu um pouco de leite. E ali estava sentado com outros cegos e mendigos, à espera que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo para os ajudar. Sentem a força desta imagem? Cliquem no gosto e escrevam para partilharem o que vos toca nesta história. E assim, ao olhar para Bartimeu, vejo-me a mim mesmo, ou vejo-vos a vós. A Bíblia diz que ele é espiritualmente cego, e os nossos líderes mundiais estão a tatear no escuro. Ouço algumas destas coisas na televisão, vindas de alguns dos nossos líderes mundiais, e fico espantado com a cegueira espiritual. E falei com alguns deles em privado, e por vezes sinto vontade de os agarrar, abaná-los e dizer-lhes que precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir-lhes os olhos. E penso que só os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Ora, Bartimeu não podia ver os seus trapos, não podia ver a sua sujidade, mas também não podia ver a beleza. E de vez em quando lemos sobre alguém que vive numa casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujidade. E a pessoa que lá vive pode parecer levar uma vida perfeitamente normal,
e estar bem vestida. Conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico e são respeitáveis, são boas pessoas. E quando os vês fora de casa, pensas que são o casal mais maravilhoso do mundo, mas se entrares na casa deles, está um caos. Parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas no fundo dos nossos corações e almas, sabemos que algo está errado, e por alguma razão, a pessoa parece não se importar. A Escritura diz que o homem natural, o homem comum, o homem antes de conhecer Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não as pode entender porque são espiritualmente discernidas. E parece loucura eu estar aqui a dizer que, porque Jesus Cristo morreu numa cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar a vossa vida hoje e agora, dando-vos a certeza, a paz e a alegria que nunca conheceram antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que enfrentam e dando-vos um sentido de responsabilidade pelo vosso próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que estão a perecer. Vês, está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus chamou-lhe o diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural, e essa outra força é o diabo. E há um conflito em curso, o conflito das eras entre as forças de Deus e as forças do diabo. Podes perguntar, por que Deus permite isto? Essa é uma grande questão, é um mistério. De onde veio o diabo? Ora, a Bíblia diz-nos no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos um pequeno vislumbre disto e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo agora. Ele não reina no inferno. Nunca esteve no inferno. Está vivo. Estabeleceu-se neste planeta. Ora, podes chamar o mal do que quiseres, mas todos sabemos que há mal no mundo. E todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia diz-nos que por trás de tudo está o diabo. Podes perguntar, mas por que é que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus fará exatamente isso. Não o matará, mas lançá-lo-á no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. No entanto, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi, na verdade, uma derrota para o diabo. E tu e eu podemos partilhar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou-nos os olhos. Portanto, os nossos olhos estão cegos. E é por isso que só o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre os vossos olhos agora. Este homem não era apenas cego, era também pobre. E lemos sobre pobreza no mundo hoje, e isso parte-nos o coração. Muitos de nós estão a sofrer esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele era também impotente. Bartimeu esperava morrer na sua cegueira. Ninguém ia curar aquele tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre este estranho da Galileia que andava pelo país a curar pessoas, a ajudar pessoas e a pregar às pessoas. E ouviu a aproximação de uma grande multidão. Os seus ouvidos eram muito apurados e ele conseguia ouvi-los. Ouvia as crianças, ouvia as pessoas a falar entre si e perguntou: o que estava a acontecer? O que estava a acontecer? Ninguém lhe disse. A multidão aproximou-se cada vez mais e ele agarrou a saia de um homem que passava e disse: diz-me, quem está a passar pela cidade? E este estranho, cujo nome ninguém sabia, virou-se e disse:
Jesus de Nazaré está a passar. E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré? Já ouvi falar dele, ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que pode ajudar pessoas. Talvez ele possa ajudar-me. Sabes, há apenas algumas vezes nas nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós e temos uma oportunidade como a que temos esta noite para o receber. Vês? As pessoas têm estado a orar no Espírito Santo, que tem estado a trabalhar, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que momento e que oportunidade para vires agora. Este estranho deu-lhe a mensagem: Jesus de Nazaré está a passar. Lembro-me da história do antigo cirurgião geral de Portugal, que um dia caminhava pela rua quando um pedaço de papel se colou ao seu pé. Foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Decidiu lê-lo e leu, e para encurtar a história, converteu-se a Cristo e tornou-se um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um simples testemunho como esse que Deus usa. E é por isso que digo que nunca sabes quando o empregado no restaurante ou as pessoas que encontras pelo caminho estarão a observar a tua vida para ver se vives de acordo com o que pregas. Jesus passou por Hamilton. Jesus passou pelo Golden Horseshoe. Pode estar a passar pela tua casa. Pode estar a passar pelo quarto que ocupas num hotel. Está a passar por aqui, no sul de Ontário. E na sua desesperação, Bartimeu gritou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de mim. E os outros mendigos disseram: cala-te, cala-te, os magistrados vão ouvir isto e vão prender-nos. Mas ele continuou a gritar. Era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitá-la. E os outros disseram: fica quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir algo de um velho mendigo como tu? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. E quero que repares em algumas coisas sobre isto. Primeiro, ele gritou pela coisa certa. Gritou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que mais precisava era de Cristo. Precisava de Deus. Tem piedade de mim, filho de Davi? Tem piedade de mim. É disso que todos precisamos esta noite, da misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do trono de julgamento de Cristo, não vou dizer: Senhor, quero justiça. Se eu tiver justiça, acabarei no inferno. Quero misericórdia. E Deus ofereceu a sua misericórdia na cruz. E ele diz: eu perdoar-te-ei e purificar-te-ei de todos os pecados que alguma vez cometeste. Nunca terás de enfrentar o julgamento, nunca estarás em perigo do inferno se entregares a tua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro, tens de dizer: sou um pecador. Tens de dizer isso a ti mesmo e talvez a outras pessoas. Tal como um alcoólico, antes de poderes ajudar um alcoólico, ele precisa de estar disposto a dizer: sou um alcoólico. Para ajudar com a toxicodependência, tens de dizer: sou um toxicodependente, preciso de ajuda. E quando vens a Cristo, deves dizer: sou um pecador, preciso de ajuda. E ó Senhor Deus, por favor, ajuda-me. E depois, a segunda coisa. Ele não só gritou pela coisa certa, mas também gritou para a pessoa certa. Gritou para o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que o podia ajudar, que estava ali mesmo. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. A quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem, Bartimeu, estava a vir pelo caminho certo. Estava a vir para a pessoa certa. Estava a vir para Jesus, o Filho de Deus, e gritou no momento certo. Jesus estava a passar.
Suponhamos que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele volte a Jericó. Jesus nunca voltou a Jericó. Ele pode nunca passar por aqui novamente. Quando veremos algo assim em Hamilton outra vez? Já passou muito tempo desde que isto aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e acreditaram como fizeram aqui. E a igreja uniu-se e cooperou como fizeram, e Deus tem falado, e muitas pessoas encontraram Cristo. E esta noite, podes encontrar Cristo agora. Ele gritou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o seu coração, sendo frequentemente repreendido, será quebrado subitamente e sem remédio. Por outras palavras, quando ouves o Evangelho e não fazes nada a respeito, isso endurece um pouco mais o teu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar contigo, mas tu não o podes ouvir, porque te tornas surdo. A Bíblia diz: Efraim está unido aos seus ídolos, deixa-o em paz. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas há um ponto além do qual podes chegar, onde o teu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue a falar, tu não consegues ouvir mais. Então, vem agora, enquanto tens uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo lhe falava sobre o Evangelho e disse: vai-te embora, Paulo. Quando eu tiver um tempo mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve um tempo mais conveniente. Aquele era o seu momento, aquela era a sua hora diante de Deus, e ele não a aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não amanhã, pode nunca haver um amanhã para ti. Este pode ser o teu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo frequentemente repreendido, será quebrado subitamente. Repara como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas e hoje em dia pensamos em grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que estão 18.000 pessoas e pensamos em termos de multidões. Pensamos em encher as nossas igrejas, encher um auditório ou ter uma grande multidão num jogo, em termos de multidões. Mas é interessante que Jesus não só pregou às multidões, mas os maiores sermões, penso eu, que ele alguma vez pregou, foram a indivíduos. Ele parou e ficou quieto quando este cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava à sua volta. Ele poderia ter dito: não tenho tempo. Estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou no seu caminho para a cruz para ouvir o grito deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou na sua veste. E Jesus vai parar por ti esta noite, porque ele vê-te esta noite como se fosses a única pessoa em todo o mundo. Ele não te vê como parte desta grande multidão. Ele vê-te como tu és. Ele conhece todos os teus pensamentos, todas as tuas intenções e todas as lutas que estão a acontecer dentro de ti. E a Bíblia diz que ele te ama e morreu por ti. E se fosses a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por ti. E Jesus não só parou, mas disse: chamai-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Estás perdido? Psicologicamente? Espiritualmente? Estás perdido? Precisas de alguém que te encontre e te abrace. É isso que ele fará por ti esta noite. E havia surpresa nos rostos das pessoas na multidão quando viram aquele pobre, velho, cego, sujo e imundo homem a ser chamado. Pela primeira vez, suponho, alguém o chamou. Alguém lançou a sua capa sobre ele. Alguém lhe deu a sua bengala. Ele atirou ambas para o lado e correu para Jesus, caindo diante dele. E então,
Jesus fez-lhe uma pergunta estranha. Ele tinha sido cego todos aqueles anos e Jesus perguntou: "Que queres que eu te faça?" Consegues imaginar isso? Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele tinha recebido Cristo no seu coração. Meu próprio Senhor, que eu receba a minha visão. E acredito que ele estava a falar não só dos seus olhos físicos, mas também dos seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de cegos no mundo poderiam ser curados, ou a sua cegueira poderia ter sido prevenida. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser prevenida, é causada pelo pecado, e todos a temos. Mas pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá os teus olhos, e Ele pode abrir os teus olhos esta noite. Qual é a tua necessidade? O que queres que Cristo faça por ti esta noite? Que queres que eu te faça? Perguntou ele. Alguns de vós podem dizer: quero que Ele perdoe os meus pecados. Quero que Ele me dê a certeza de que se eu morresse agora, iria para o céu. Quero paz. Gostaria de rededicar a minha vida. Fui batizado ou crismado, mas de alguma forma não tenho essa relação pessoal com Cristo. Não tenho esse caminhar com Ele que deveria ter, e gostaria de ter isso. Talvez queiras reafirmar os teus votos de crisma, seja o que for. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé salvou-te. Não foi dinheiro, não foram boas obras, mas a tua fé salvou-te. Esta história tocou-vos? Deixem um gosto e comentem fé para nos mostrarem o que sentiram. Ao refletir sobre a história de Bartimeu, o cego de Jericó que encontrou Jesus, sinto-me profundamente tocado pela simplicidade e pela força desse encontro narrado no Evangelho de Marcos. É uma história que, à primeira vista, parece apenas um milagre entre tantos outros, mas que, ao mergulharmos nela, revela camadas de significado que ecoam na nossa vida cotidiana, especialmente numa cultura como a portuguesa, onde a fé e a resiliência sempre caminharam de mãos dadas. Bartimeu, sentado à beira do caminho, não era apenas um homem privado da visão física, era alguém que carregava o peso da exclusão, da pobreza e da desesperança. No entanto, quando ouviu que Jesus de Nazaré passava por ali, algo se acendeu nele, uma chispa de esperança que o levou a gritar, mesmo contra as vozes que o mandavam calar. Esse grito: filho de Davi, tem piedade de mim, não foi apenas um pedido de cura. Foi um ato de coragem, uma afirmação de dignidade num momento em que tudo parecia perdido. Para mim, esta é a primeira lição. A esperança, por mais tênue que seja, pode ser o motor que nos tira da margem da vida e nos coloca no centro da nossa própria história. A cultura portuguesa, marcada por figuras como os pescadores que enfrentam o mar bravio ou os peregrinos que caminham até Fátima, reflete essa mesma persistência. Quantas vezes nas nossas vidas nos sentimos como Bartimeu, à espera de um sinal, de uma oportunidade? Quantas vezes deixamos que o ruído à nossa volta, as críticas, as dúvidas, o medo, nos silencie? A história dele ensina-me que não devemos ter medo de gritar pelo que precisamos, mesmo que os outros não entendam ou nos julguem. Quando Jesus parou e o chamou, Bartimeu não hesitou. Atirou a capa para o lado, levantou-se e correu para ele. Esse gesto, tão simples, fala-me de desapego e de confiança. Na vida, muitas vezes, agarramo-nos às nossas capas, os hábitos, os confortos, as desculpas que nos mantêm presos. Aprendo com Bartimeu que para receber algo novo, é preciso largar o velho, arriscar e dar um passo em frente, mesmo sem ver o caminho todo. Outro ponto que me impressiona é a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Parece óbvio que um cego quer ver, mas Jesus deu a Bartimeu
a chance de expressar o seu desejo, de assumir a sua necessidade. Isto ressoa comigo como um convite à autenticidade. Em Portugal, onde por vezes guardamos os sentimentos por pudor ou timidez, esta história desafia-me a ser honesto comigo mesmo e com os outros sobre o que realmente quero e preciso. Não basta esperar que alguém adivinhe. É preciso nomear os nossos anseios, como Bartimeu fez ao dizer: Senhor, que eu veja. E ele não pediu apenas visão física, acredito eu, mas também uma visão espiritual, um entendimento mais profundo da vida e de Deus. Esta é uma lição que levo para o meu dia a dia. Buscar clareza não só nas coisas práticas, mas também no coração e na alma, perguntando-me regularmente o que me falta para viver de forma mais plena. Por fim, o facto de Jesus dizer: a tua fé salvou-te, mostra-me que a transformação começa dentro de nós. Bartimeu não foi salvo apenas pelo poder de Jesus, mas pela sua própria decisão de acreditar e agir. Na correria da vida moderna, com os desafios do trabalho, da família e das incertezas, esta história lembra-me que a fé, seja ela religiosa ou uma confiança interior, é uma força ativa. Aplico isto ao tentar superar os meus próprios cegos momentos, aqueles em que me sinto perdido ou desanimado. Levanto-me, como Bartimeu, e procuro a luz, seja através da oração, da conversa com um amigo ou de um momento de silêncio para refletir. A lição final é que não estamos sozinhos. Há sempre um Jesus a passar, uma oportunidade, uma pessoa, uma inspiração, e cabe-nos gritar por ela. Se esta história vos tocou tanto quanto a mim, deixem o vosso gosto. Partilhem este vídeo com quem precisa de uma palavra de esperança e inscrevam-se no canal para mais reflexões como esta. Nos comentários, digam-me o que vos fez gritar por luz hoje. Escrevam: quero ver, e vamos continuar esta caminhada juntos.